Então vamos lá, os olhos Oi, fechados. boa noite. Boa noite, Fabi. Boa noite. Boa noite. Então, os olhos fechados, num estado de silêncio, um estado de pura conexão. Tome teu assento, feche os seus olhos, busque a sintonia daquilo que é verdadeiro, real, e que é seu, e que não é uma conexão trazida por mim. É o teu toque, a tua verdade. Então, vai visualizando uma névoa branca subindo pela planta dos seus pés, até que você se vê sendo envolvida por essa névoa. Pernas, quadril, tronco, braços, cabeça. Nesse momento, você vai acessando a sua fonte sagrada feminina interior. Abençoado seja a doadora da vida. Abençoado seja a manifestação da divina essência em cada um de nós. Experiencie a abertura desse novo mundo interior, onde a fonte do feminino é a manifestação da criação nesses novos tempos. Relaxe. Deixe seus ombros relaxarem ao ponto que seja natural isso. Respire aí. Há um ar puro que oferece você o silêncio. Perceba, você está mais presente agora. O velho sendo renovado e o novo sendo glorificado. Volte a olhar para o sagrado feminino dentro de você. Sagrada força feminina que habita a todos, indistintamente. Te saúdo e sinto tua presença, se manifestando em meu ser, através dos meus pensamentos, palavras e ações. Deixo que essa manifestação divina da Mãe Cósmica me oriente com sua infinita sabedoria. Ela está chegando. Sinta a sua dança. Ela está falando. Ouça sua canção de amor. Ela está dentro e fora, nas coisas mais simples e por isso perfeitas. Em seu templo sagrado, esse templo sagrado é o meu corpo. Seu pensamento agora é o meu pensamento. E só penso em amor, só sinto amor e só vejo amor. O mundo que percebo é fruto da minha percepção de amor. E assim crio a minha realidade. Abençoo meu dia e honro essa manifestação da deusa de 1000 nomes. E assim crio a magia que me ilumina e protege. Saúdo a noite e honro minha mãe Lua.
suas sagradas faces comandam o corpo. E assim percebo mais saudável, em harmonia. Saúdo incognoscível e assim honro e preservo meu poder. Saúdo as forças da natureza para que a Mãe Terra me proteja, me oriente no norte e no sul, no leste e no oeste. Honro a terra onde piso, a água que bebo e o alimento. Pois sei que tudo que fizer a esta terra voltará para mim e para os meus descendentes. E assim me conecto ao coração da Mãe Natureza e sua proteção maternal. A deusa cuida do corpo e da alma. Sim, estou em perfeita sincronicidade com o universo. Do meu coração flui seus ensinamentos, suas palavras de sabedoria e sua força infinita. E assim realizo minha divindade humana em minha alma sagrada, que possui a fonte masculina e feminina, se unem em amor e êxtase, razão e emoção. E eu descubro o equilíbrio onde o ser humano deve estar. Todo amor que nutre minha existência vem dessa fonte divina. Por isso, não preciso que nenhum ser humano faça por mim. A Deus abençoa meu corpo com seus sagrados encantos e assim ilumino a beleza de minha alma, que reflete em meu próprio corpo. Da minha mente flui pensamentos e criatividade que fazem minha existência ser especial. E assim realizo minha vocação maior. Preservo meu coração limpo e leve, como uma pena. E assim me permito ser livre, ser feliz. Ser simplesmente aquilo que sou. Agora inspira profundo e faz um leve balancinho com o teu corpo para frente e para trás. Inspira forte, solta o ar forte. Inspira abdômen para fora e solta o ar, abdômen para dentro. Inspirando e expirando. E que todos recebam a graça das nossas bênçãos. E à medida que você balança, quando você estiver com o teu corpo para frente, você, sendo essa manifestação dessa oração, ilumina os seus filhos ou as crianças da sua família. E num próximo movimento, você vai iluminando seus parentes, seus amigos. E você vai deixando imagens de pessoas surgirem na sua mente. E às vezes surgem pessoas que você nem conhece. Deixa vir, deixa curar. Seja uma parte fundamental da cura do mundo.
Inspira, acha o teu centro. Solta o ar. Acha o teu centro. Inspira bem profundo. E ao expirar, vai abrindo os olhos. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu confirmar se está gravando. Tá. Então, interessante, né? Porque a gente, em todos os lugares, né? Que a gente... Ai, deixa eu trocar o meu fone. Espera só um pouquinho. Faz um joia só, vocês estão me ouvindo? Então, ok. Então é interessante, né? Não sei se vocês sabem disso, mas em todos os lugares que eu escuto, ou dentro desse caminho integrativo da espiritualidade, né? Não estou falando de religiosidade, a gente sempre escuta, né? Que é o momento da era em que a mulher está renascendo, né? O momento em que a consciência da Mãe Divina se faz muito presente, né? Não que não tenha isso no masculino, não é que o masculino não vai ser elevado por isso, ao contrário, né? O masculino que está alicerçado nessa consciência da Mãe Divina, ele vai ser muito acolhido e sustentado, porque isso não é o patriarcal, não tem nada a ver com masculino ou feminino, né? Não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com aquilo, com valores internos, né? Com cuidar da natureza, com deixar que essa consciência da Mãe Divina possa ser celebrado dentro de cada um de nós, né? Então, o nosso encontro de hoje vem com um tema que é da Mia, ela não está presente, mas a gente está gravando para ela. E ela é interessante, né? Porque é difícil quando se tem um combo, né? Teve algumas outras pessoas que fizeram um combo de vários pontos que queriam ser tratados. Mas é interessante que o combo dela, eles conversam entre si, na verdade, ele tem várias palavrinhas, né? Eu acho que eu coloquei lá para vocês, deixa eu só buscar aqui, para não faltar com nenhuma palavra. Então, ela coloca ansiedade, né? Medo do futuro, insegurança e autocobrança. E aí, o pulso dela, a vontade, é a serenidade, né? Mas vocês vão entender que todos esses pontos, eles convergem num único caminho. E eu achei isso interessante, né? Então, vamos lá. Toda vez que eu começo, eu gosto de falar um pouquinho, né? Como está a condição dos planetas, o que está acontecendo essa semana. Na semana passada, a gente tinha um eclipse, né? Então, pode não parecer, mas todos esses movimentos têm influenciado bastante no nosso dia a dia. Então, quando a gente se dá conta disso, né, que falou assim, nossa, eu entendo agora, numa visão mais aberta, fica mais fácil da gente seguir o nosso andar, né? Então, mantendo essa atualizada dos astros e do nosso planeta, nessa semana, a gente teve a influência do eclipse e essa semana a gente tem a influência do solstício de inverno, que acontece na segunda-feira. Então, o solstício de inverno, ele é só a gente olhar. Eu sempre falo assim, você segue os ciclos da natureza? Você caminha com os ciclos da natureza? Eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes no inverno a gente está querendo fazer coisas que a gente tem que fazer no verão.
E às vezes no verão a gente está querendo fazer coisas que a gente faz no inverno. Então, se a gente olhar na natureza, o inverno tem esse lugar de recolhimento, os animais se recolhem, né? A gente perdeu essa sabedoria da sensibilidade, de entender a natureza, né? A gente está tão voltado para outro lugar, né? Para o exterior, que a gente perde a sensibilidade de olhar, né? De olhar, deixa eu abrir aqui para você, de olhar uma flor, né? A gente perde a sensibilidade de olhar para as estrelas, né? A gente perdeu a sensibilidade de seguir os fluxos lunares, né? Então, à medida que a gente vai fazendo isso, tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é uma frase, eu estou tentando achar ela aqui, que eu anotei para vocês, uma frase que eu gosto bastante, do Rubem Alves, que diz assim: sem educação da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentido. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. E a gente não foi criado a ser sensível pelos olhos, né? A se espamar, se ficar encantado, né? A criança se encanta com a borboleta voando. A gente, quando vê uma borboleta, a gente diz, quando percebe, se diz uma borboleta. A gente não fica encantado mais, né? E quando a gente perde o encanto dos olhos, a gente perde há uma ruptura com o sagrado da natureza. E aí há uma ruptura com o que é sagrado em nós mesmos, né? Então a influência do solstício de inverno, ele chega na segunda-feira nos pedindo o quê? Recolhimento. Para o quê? Para um olhar mais digno sobre você mesmo. Então a gente vai perceber que a evolução, eu não sei vocês, mas faça uma análise aí, né? Eu sinto que tudo que eu peço como crescimento interno, o ensinamento vem, né? Alguém me traz, então eu estou muito atento a todos os movimentos da vida, porque eu percebo que o crescimento, ele está assim, ó, na velocidade da luz, só não cresce quem não quer ver. Então hoje está muito mais fácil da gente perceber que... Lembra antigamente, quando alguém falava mal, né, de você, você demorava um tempão para descobrir que essa pessoa estava falando mal de você e você ainda estava convidando ela para tomar café. Não era assim? Hoje em dia, você rapidamente, não fica muito tempo. A pessoa que ela fala mal, rapidamente ela se apresenta, aquela energia se apresenta, né? E aí eu acho que isso está cada vez mais claro, né? E aí a gente começa a tomar decisões com quem a gente quer manter vínculos, né? A gente começa também a perceber que tem coisas que não faz mais sentido, tem ideais ou ideias ou pensamentos que não comporta mais com esse momento planetário, né? Um comportamento que você fazia antes para você mesmo, né? Nem joga para o outro, assim. Agora você já não aceita mais, porque você diz assim, puxa, aquilo estava fazendo mal, eu tenho mais clareza sobre as circunstâncias que envolvem a minha vida, né? Então a gente começa a perceber esses pontos de ressignificação, de transformação. Então o solstício ele chega mais uma vez, a gente vem com a energia do eclipse que deu uma sacudida. E para você entrar para dentro da sua caverna, né, nesse mito, né, de Platão, né, o mito da caverna, para você entrar nessa caverna, que é a simbologia do solstício de inverno, você vai ter que dar uma revirar aí o seu interior, entender o que não serve, o que serve, fazer essa seleção, porque na hora que você entrar para o inverno, se você não fez essa seleção, você vai trazer para dentro da sua caverninha quentinha, né? Vamos pensar lá, né? Visualizar para a mente, você vai trazer coisas que você não vai querer ficar,
né, no período recluso, né? A gente viu isso, né? A gente teve que voltar para casa na pandemia. E às vezes teve gente que teve a glória de estar fechada em casa com um animal carinhoso, que você fala que delícia, nossa, que bênção, eu tenho esse serzinho aqui, que aqui eu estou compartilhando a minha vida, que também deve sentir muito. Quem tem cachorro, gato, assim, devem ter percebido como esses animais mudaram. Se você fica de olho nos seus animais, você deve ter percebido que eles mudaram um pouco. Em alguns momentos mais agitados, em outros momentos mais carinhosos, mais acolhedores. Tem gente que teve essa oportunidade, teve gente que voltou para casa e percebeu que assim, nossa, vou ter que conviver com esse parente que eu tenho muito conflito e que eu não dou conta, né? E quantos casamentos terminaram? E, gente, eu que sou terapeuta, eu vi muitos casamentos não deram conta, né? Muitos casamentos não deram conta, né? E aí para pensar, né? Você é casada com uma pessoa e você não deu conta de ficar com a pessoa, né? Então, pandemia também veio para a gente olhar que, nossa, tem coisas que eu preciso dar conta, preciso resolver, preciso mudar, preciso transformar. E eu acho não, né? O movimento, né, dos astros nos coloca nesse lugar de impulsionar para a entrada dessa caverna aí. Então, até segunda-feira, seja gentil com você, né? Tenha paciência, né? Escute melhor os sinais, não saia afobado querendo se recolher sem fazer essa autoanálise, tá? Então vamos embora. Então a Mi traz todo esse combo aí para a gente olhar e eu quero começar, deixa eu pegar minha anotação, eu quero começar dizendo uma coisa que um dado, né, da Organização Mundial de Saúde, que em 2015 ela relatou mais ou menos 3,6% da população do mundo sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade, né? O que representa mais ou menos uns 264 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde, não coloquei a data na minha anotação, mas eu acho que foi em 2019, 2020, no 21, um ano, no começo da pandemia, o Ministério da Saúde revelou que esse quadro agravou profundamente por conta do cenário da pandemia. Então, eles fizeram um estudo entre os participantes desse estudo, que estavam no isolamento social, enfrentando muitas vezes um luto, insegurança, esse número elevou para 74% das pessoas dentro desse grupo, apresentaram crise de ansiedade. 34% de transtorno de estresse pós-traumático, 28% de depressão moderada e 12,3% de depressão grave. Então, o que a OMS deixa claro é que somente 29% dessas pessoas procuraram ajuda profissional para lidar com o sofrimento emocional. Então, a dica aqui é a gente olhar, né, porque ela traz um ponto que é o ponto da ansiedade, junto com olhar para o futuro, o medo do futuro, enfim, mas o ponto central dela ali é a crise de ansiedade. Então, existem várias classificações, né, dentro da psicologia, e eu vou falar dentro da transpessoal, que a gente classifica a ansiedade, né, ou transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa, ela tem ansiedade e ela não se dá conta que ela tem, ou ela tem ansiedade, ela se dá conta e ela não... isso não é nada, é assim mesmo, porque eu trabalho muito, não pede ajuda, né? E tem aquelas pessoas que já estão num lugar de patologia, saindo somente do transtorno da ansiedade e criando patologias sérias, como o próximo passo, reclusão, enfim. E
E ainda assim é muito difícil pedir ajuda, né? Então a gente precisa olhar para isso. Então, alguns sintomas da ansiedade, vou citar alguns, assim, aumento da frequência cardíaca, tensão muscular, formigamento nas mãos, que mais? Hiperventilação, então a respiração está sempre acelerada. Quando eu vou conversar com algum paciente, antes dele me falar porque às vezes a pessoa não sabe que tem crise de ansiedade, né? Eu percebo na respiração, porque fala e não consegue respirar. Então tá falando e de vez em quando dá assim, de puxar o ar para conseguir terminar uma frase, né? Então, tontura, que mais? Dores no peito, muita transpiração, às vezes acontece taquicardia, com isso dentro de alguns sintomas, né? E os sintomas psicológicos, pensar que você vai perder o controle ou que você vai enlouquecer, pensar que você vai morrer, sentir que você está separado das pessoas, como se você não sentisse pertencente, às vezes a família, às vezes um grupo de amigos, que mais? Sentir como se você quisesse fugir. Nossa, eu não dou conta disso, eu quero ir embora. Então, eu quero largar o emprego, eu quero largar essa vida, eu quero ir para algum lugar, né? Ou estar em estado de alerta o tempo todo estado de alerta, tá? Porém, existe uma chave que eu vejo bastante que acontece no meu consultório, que está relacionada à ansiedade, que é o medo do futuro. E junto vem o quê? O que ela fala, insegurança e excesso de cobrança. Então, os degraus da ansiedade, e pode ser assim, Lu, eu não tenho ansiedade, mas eu estou o tempo todo pensando no futuro. Eu estou o tempo todo me cobrando. Esse lugar vai levar você à ansiedade. Excesso de cobrança deixa você, a insegurança faz com que você cobre muito. E o que a gente está vivendo? Um momento de insegurança. A gente não sabe quando a gente vai tirar a máscara, né? A gente passou isso ano passado. Ah, daqui 3 meses isso resolve. Não, não foi. Foi 1 ano. Ah, mas eu acho que o ano que vem melhora. A gente entra no ano e não melhorou. Então, esse lugar de insegurança que a gente não sabe o que vai acontecer, se não é visto, se não é olhado, o que acontece? Eu vou começar a gerar crise de ansiedade, né? Porque aí eu tenho insegurança e aí eu acho que eu não estou fazendo tudo que eu preciso fazer, então eu começo a fazer o quê? Eu começo a me cobrar. E essa cobrança vem o quê? Porque eu estou pensando no futuro, né? Eu não vivo no presente, né? Então a ansiedade tem esse ponto. A ansiedade é aquele indivíduo que vive no futuro. Ele não vive no presente. Assim como a depressão é aquele que vive no passado. Então, se eu estou ansioso esperando para um futuro, porém, se eu não consigo estar no futuro, porque é impossível estar no futuro, porque eu realmente não sei, só se a gente faz aquele brincadeirinha do filme, né? Vamos passar para o futuro, vamos entrar no carrinho. Mas como não tem esse lugar, e eu estou tentando visualizar o que será do meu futuro, eu não estou vivendo no meu presente. E não estar no presente é começar a criar uma ansiedade. Pequenas ansiedades. Ah, Luciana, eu não tenho ansiedade. Eu não sei se todos nós aqui presentes não temos graus de ansiedade. Eu duvido que todos nós aqui passamos ilesos, porque a pandemia nos deixou o que será do nosso amanhã. E se a gente não cuida, a gente tem pequenas crises de ansiedade, né? E aí a gente vai criando um pulso de insegurança, insegurança e cobrança, cobrança, cobrança. Me cobro porque eu preciso sentir segura, porque eu não sei o que será do meu futuro. Se eu não sei o que será do meu futuro, eu acabo me cobrando para fazer, porque eu estou me sentindo insegura. E pergunta, olha o impulso que está atrás da ansiedade, né? Porque, no caso da Mi, é esse lugar de cobrança, de insegurança, né? Desse olhar do futuro. Uma outra pergunta que pode ajudar
é você fazer a pergunta: qual é a minha tarefa hoje? Eu não quero saber qual é a minha tarefa amanhã. A vida está muito fugaz, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, não sei se eu vou levantar amanhã da cama, não sei se eu vou pegar Covid, eu, Luciana, e vou desencarnar. Não sei. Então a vida está muito fugaz, então eu não vou ficar pensando o que eu vou fazer. Mas eu acordo dizendo: qual é a minha tarefa hoje? É hoje, estar no presente. Porque se eu estou jogando a minha felicidade no futuro, eu vou viver uma vida cheia de ansiedade. E muitas vezes eu vou caminhar para transtornos ainda mais sérios, né? Então a mente, nesse lugar, está sempre inquieta, né? Quando ela está nessa busca, ela está sempre inquieta. Ela que tem o comando dos seus pensamentos, não é mais você que tem o comando, né? É a mente que tem o comando. Eu dou um grande exemplo para só ficar claro, é quando você vai no mercado, e alguém já deve ter presenciado isso, seja no mercado, seja na família, a criança que manda nos pais. Vocês já viram isso? Às vezes no mercado a criança diz: eu quero isso, e bate, 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 chora, 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 e a mãe pega na prateleira e dá. A mente é essa criança birrenta. Ela diz, grita, 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 e você alimenta. Olha que interessante, eu lembro do Trigueirinho dizendo assim, ó: toda vez que você sentir um impulso da mente dizendo, sei lá, comer, né? Que a crise de ansiedade também leva para alimentação, né? Tô ansioso, como, né? Doce, sei lá, cada um no seu. Eu tenho meus... A minha ansiedade às vezes pega, opa, olha eu ansiosa, onde eu vou? No chocolate, né? Sou. Então, o que eu faço? Opa, um treino do Trigueirinho. Quando essa memória chegar para você, você diz: eu deixo passar. Para que você não fique refém disso, porque a gente fica refém da mente, como essa criança birrenta, pedindo, 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 e aí a gente percebe que o quê? A mente ficou no controle. Não é isso que a criança entende? Ah, eu chorei, eu gritei e a minha mãe me deu. Olha que simples, toda vez que eu chorar e gritar, a minha mãe vai me dar. A mente faz a mesma coisa. Esse é o jogo da mente. Toda vez que você der aquilo que tua mente está pedindo, ela vai entender isso como positivo. E é esse o mecanismo de mensagem dela para você, tá bom? Então, se eu estou no comando dos meus pensamentos, é como a mente vai direcionar a imagem da minha vida para o meu futuro. Eu estou no comando disso. Então nós vamos, se eu não estou no comando desse lugar, a gente começa a gerar impulsos de estresse pelo corpo. A gente tensiona o nosso corpo físico. Se você parar e der uma alongada no seu corpo, uma boa alongada, de onde vêm as tensões? Né? Não estou dizendo que essa tensão vem por ansiedade, não é isso. As tensões do corpo vêm por diversos motivos, né? São memórias. Mas quem já tem ansiedade, faz esse veículo. Alonga o teu corpo e veja. Porque a tensão do corpo físico tem a ver com isso, né? A gente começa a se fechar para os impulsos do amor, do coração, porque a gente deixa a mente estar totalmente no comando. E normalmente quem tem mesmo crise de ansiedade, raramente essas pessoas conseguem se abrir para se relacionar. E quando eu falo para se relacionar, eu digo se relacionar até com as amizades. Assim, uma pessoa nova entra na vida, será que eu quero acolher essa pessoa na minha vida? Será que essa pessoa não consegue acolher de imediato? Porque a mente está muito mais à frente do que a própria vibração do coração. Então, para ser feliz, né? Quando se tem esse lugar de felicidade sem causa, tudo que a gente tem é o agora. A pessoa que é plenamente feliz, ela não vive no passado, ela não vive no futuro, ela vive agora. Então, se a gente vai acumulando tensões internas, é como se a alma começasse a reivindicar seu espaço. Através das tensões, o corpo cria tensão, a alma é como se o corpo fosse espremendo a alma, e a alma começa a reivindicar, e aí ela começa querer expandir esse lugar, e a mente, ela cria esse mecanismo
de ansiedade. Eu gosto de falar que a gente começa a gerar aquilo que eu gosto de dizer que é o grito interno. Não tem pessoas, ou a gente mesmo, olha e fala assim, nossa, eu tô tão assim que eu tenho vontade de dar uns gritos. Alguém já gritou? Ai, não é libertador? Alguém já teve a possibilidade de dar um belo de um grito? É libertador. E aí eu falo que assim, lógico, né? Eu tô dizendo desse grito que liberta, né? É o grito da alma. A alma sente necessidade desse grito, de se libertar desses apegos que a mente nos coloca. E eu não estou dizendo que a mente é ruim, tá bem? A gente levou décadas para a gente ter uma mente consciente, né? Tá tudo bem, não é ruim. O que é ruim é a gente deixar ela reinar a nossa vida. A gente tem que aprender a administrar a mente. Não é a mente que administra a nossa vida, é a gente que administra a mente. É como se a gente ganhasse um dinheiro muito bom, uma bolada, ganhou na Mega Sena. E aí, ao invés da gente olhar para o nosso dinheiro, a gente contrata alguém para administrar o nosso dinheiro. E aí a gente não olha mais para aquilo. É mais ou menos isso que a mente faz, né? Ela administra a sua vida sem você se dar conta. Aí ela vai fazer do jeito que ela acha que ela tem que fazer, com as capacidades que ela tem, né? O dinheiro não é dela, né? Então ela vai administrar do jeito que ela acha que é bom. Né? Mas será que é bom para mim? Não sei, eu não estou analisando, né? Então, essa é uma boa relação também que a gente pode ver. Então, tem pessoas que você olha e diz assim, nossa, essa pessoa está precisando dar um grito, né? Um grito de liberdade, né? Um grito de, uau, é a alma, né? Trazendo o pulso para a vida. E aí a alma começa, depois do grito, quem já deu o grito? Eu já dei, depois do grito, o que acontece? Vem uma força, vem depois que você grita, parece que você toma uma força. Eu sempre grito debaixo de uma cachoeira, porque eu não suporto água gelada. Então, quando eu entro na cachoeira, eu preciso dar esse grito de libertação. Que aí tá aquele barulho, ninguém escuta muito, né? E eu acho que é isso, a alma começa a tomar de volta a sua vida, sua luz, né? Ela começa a reinar. Então, o que nós devemos tomar muito cuidado é que, se a gente não coloca essa vitalidade, nós deixamos com que a ansiedade reine na nossa vida. E aí, a ansiedade, ela pode levar a gente... a gente viu, agora tá... eu acho que tá bem... Tem uns estudos que falam muito bem disso, né? As pessoas que são viciadas em corrida, né? E eu não estou dizendo, eu sou educadora física também, é óbvio, a corrida é ótimo, atividade física, mas eu estou falando daquelas pessoas, eu não sei se a Claudinha lembra, Claudinha, você lembra uma moça na Ecofit, que ela chegava correndo, entrava no vestiário correndo, subia na esteira correndo, descia as escadas correndo, passava na catraca correndo, e dizia que ela morava, tipo, a Ecofit está lá na Serra Curada, diz que ela morava ali embaixo, né, na Praça Pan-Americana, e diz que ela descia correndo até lá. Então, é esse tipo de... Ela ficava horas e horas na esteira correndo. Nossa, horas e horas na esteira correndo, ela suava, eu lembro dela. E uma vez impressionante aquilo. Uma vez eu vi ela um dia no banheiro, foi tomar banho, ela nua. Eu fiquei assim, pasma, parecia um corpo definhado, assim, sabe? O que é isso? É ansiedade, né? Então, a pessoa precisa aumentar a serotonina. Então, tem gente que passou, agora eu acho que está um pouco melhor, mas teve um boom da corrida, a pessoa ia correr na Disney, ia correr não sei aonde, corria maratona de não sei aonde. E aí tá claro, né? A pergunta, quando essas pessoas chegavam para mim, eu dizia, você está correndo do quê? Porque uma coisa é você fazer uma atividade física, uma coisa é do que você está correndo. Isso é a crise de ansiedade. Então, às vezes a gente vê a ansiedade na alimentação, a gente vê a ansiedade na atividade física, a gente vê a ansiedade, a deturpação do sexo, né? A bebida, droga, esportes radicais que eu digo, aquelas pessoas que estão a todo momento pensando... Eu quero, sabe aquela sensação que você tem, eu nunca pulei, mas me dizem que é, né? A sensação de pular de paraquedas ou de um bungee jump, aquela sensação de queda, quase morte e êxtase.
é a fuga, né? A ansiedade. Então, a ansiedade só é transformada quando nós conseguimos olhar para o potencial interno e viver no agora. Ou seja, a ansiedade, ela chega porque nós queremos estar no controle da situação. Olha que coisa! Então, é esse ponto, onde chega a ansiedade. Eu quero controlar, eu quero controlar, eu quero controlar, eu quero controlar o tempo todo, e aí eu vou gerando ansiedade, porque a gente não tem controle, né? O trauma também pode gerar ansiedade, Sá. O trauma também pode gerar ansiedade. Já tem estudos, por exemplo, pessoas que são assaltadas, né? São abusadas, têm crises de ansiedade, mas esse é um nível, sabe, é um nível ainda mais acima do que eu tô falando, né? São patologias que a gente fala assim, essa crise de ansiedade tá estruturada no ser, precisa trabalhar essas memórias, né? Eu tô falando de uma crise muito simples que pega todos nós, que é o controle, né, e o pensamento do futuro, que é o que ela traz, né? Mas essa crise de ansiedade tem. Então, lembra que assim, tem uma frase do Trigueirinho que eu gosto bastante, que diz assim, ó: o vício é um produto de um hábito. Renuncie os hábitos e não terá mais os vícios. Então, se eu percebo que eu tenho um pouco de ansiedade, aonde eu desconto a ansiedade? Desconto no chocolate. Se eu liberar esse vício, o que acontece? Eu libero ansiedade, tá? Ah, tia Lu, eu não consigo liberar ansiedade olhando para minha potência, vivendo no agora. Então vai para o vício. Qual é o teu vício? Porque tem uma válvula de escape, né? Então, uma outra coisa interessante dentro desse lugar de investigação é também de liberação, né? Porque liberar os vícios, enfim, mentais, físicos. Tem uma grande mestra, uma mulher, não sei se vocês conhecem, gosto muito dela, ela é chamada de mãe, né? Do Instituto Sri Aurobindo Ashram. E ela traz um conceito que ela fala assim, que dentro das crises de ansiedade, enfim, o medo é a principal raiz de todas as doenças. Ela fala a ansiedade, a depressão, tudo o que tá, ela diz o que está por trás disso é o medo, né? Percebe onde você está e onde estão os seus medos. Porque o medo, ele existe, né? Nós sabemos que esse medo está impregnado na humanidade desde sempre. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ver novas possibilidades. Então, peraí, onde o medo está em mim? Eu gosto de uma cartografia da psicologia transpessoal, que é a cartografia da mandala. Então, quando a gente estuda psicologia, a gente estuda mandalas também. Então, ela fala assim, a sua vida como uma mandala, né? Se você estiver vivendo na borda dessa mandala, você está vivendo nos medos, nas frustrações. Você está vivendo nesse lugar de hoje você está bem, amanhã eu não estou, porque o universo tem essas subidas e essas descidas. Se eu estou vivendo na borda, eu estou vivendo nesses conflitos. Então, quanto eu mais aproximo do centro, mais distante da borda eu estou. E aí o medo não está no centro do meu coração. Ele está, faz parte, mas ele não toma a minha vida. Ele não bloqueia a minha vida. Ele não impede eu de experienciar, de viver. Quantas pessoas têm medo de se relacionar? Ah, você sabe, né, Luciana? Ah, eu sei onde isso pode dar. É o medo. Porque já sofreu com relacionamento. Ou medo de, não tá bem no trabalho. Mas e o medo de dizer não quero mais isso e vou começar uma coisa nova? Né? Então,
essa senhora, né, chamada de mãe, ela falava que o medo advém antes de todas as doenças, né? Então, a gente tem medo de morrer, a gente se aproxima da morte, né? Então, a pergunta que vocês têm que fazer essa noite é: onde eu estou colocando o meu medo, né? Então, tem uma coisa no yoga, né, que é a primeira coisa que a gente, ela diz, né, Sri Aurobindo também falava isso, que a primeira coisa que devemos ser curado é o medo. Ou seja, o medo é mais perigoso que qualquer doença. A pergunta aqui é: onde eu estou depositando o meu medo? Faça essa pergunta, né? O medo, ele não é de total ruim, né? Quando você você não sai atravessando a rua sem olhar, né? Opa, posso ser atropelado. Isso é bom, né? Ter esse senso. Mas só que se eu vivo só nele, eu tenho um impedimento de fazer essa travessia, né? Eu acabo impedindo de atrair coisas novas na minha vida, né? Então, nós estamos falando, lógico, do caso da Michele, estamos falando do medo do futuro que gera ansiedade, né? Qual é o medo do contexto dela? O medo do futuro, né? Eu não sei o que será do meu futuro, mas só que você já parou para pensar que você nem sabe se você vai estar no futuro? O futuro é um buraco negro, ele não existe, né? Nós colocamos muita expectativa naquele lugar que não existe, né? E quando nós vibramos nessa expectativa, nós vamos vibrando no medo. Aquilo que a Sri Aurobindo fala isso, assim, que é: se você vibra no medo, aquilo que deveria na sua vida ser opcional, pode ser que essa pessoa viva isso, pode ser que ela não viva isso, aquilo que era opcional se torna uma realidade diante do karma. Não é interessante isso? Né? Faz sentido isso para vocês? Muito bom. Então, acho que o que eu podia trazer hoje é isso, assim. Então, só para fechar, para recapitular, é esse lugar, assim, de você perceber que a ansiedade, ela chega no lugar, eu quero estar no controle, né? Eu estou jogando expectativa no futuro, né? E aí, eu vou criando esses sintomas internos, né? Alguém tem vontade de fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Lu, só uma questão, que isso que a menina colocou, ela encerra falando da serenidade também, né? Obrigada. Porque e olha que interessante, aí o pulso dela é encontrar o quê? Serenidade. Onde você vai encontrar serenidade? No futuro? Você vai encontrar serenidade no teu passado? Porque normalmente quando a gente olha no passado, o que a gente olha? A gente olha para as coisas boas? Não. Se eu falar, olhe para o seu passado, você vai olhar para alguma coisa que não deu certo. Tá tudo bem, é da nossa natureza. Mas a serenidade, ela só chega quando a gente está trabalhando a nossa potência interior. Aonde? Aqui. Nesse lugar eu trago serenidade. E tem uma coisa, eu não sei se vocês conhecem o Trigueirinho, né? O Trigueirinho tem vídeos muito bons, assim, na internet, né? E ele fala muito disso, né? A serenidade, ela só é alcançada quando você se torna presente e autêntico. E quando você percebe que toda materialidade não é o caminho para a realização, né? O trabalho não é o caminho espiritual. Os relacionamentos não são o caminho. É o que você faz com tudo isso é que traz você para esse lugar de serenidade, de plenitude, de paz, né? Eu posso executar milhões de coisas por dia, mas eu não posso me apegar a essas coisas. Eu não posso achar que eu estou Luciana, eu não sou Luciana. Quando eu entendo isso, mesmo que eu não traga a resposta
sei lá, precisa e concreta de quem eu realmente sou, mas o fato de eu abrir para essa pergunta, para esse diálogo interno, eu já entendo que eu só estou executando uma ação, eu não sou essa pessoa. Eu tenho que entender o que fica por trás disso. Então, quando você chega aqui, o que fica por trás daquilo que você escuta? Que não é o que eu falo, é o que está em você, porque pode ser que eu esteja aqui falando um monte de baboseira, sabe? Mas o que fica por trás? O que fica por trás não é, aquilo é realidade, né? E aí esse lugar tem serenidade, Teca, aí tem serenidade. Mas eu acho que é lógico, é uma constância, é uma busca. A Monja Coen fala disso, né? O estado búdico é uma coisa que é constante. Não é você falar assim, eu sento para meditar todos os dias. Eu conheço pessoas que meditam todos os dias e ela não tem serenidade. Mas quando a gente entende que respirar é meditar, quando a gente entende que comer é meditar, quando a gente entende que se relacionar, o que é meditar? Estar presente, né? Estar presente. Né? Ai, a Samantha falou uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui, tá? Às vezes somos e temos, mas não estamos. Padre Fábio. Ah, ótimo. Às vezes somos e temos, mas não estamos. Lindo, Samantha. Ele postou esses dias, acho que foi ontem, o Padre Fábio. Eu vi isso. Me marcou, eu anotei. Que isso, Eu né? também vi, achei muito forte isso. Muito interessante. Muito yoga, né, gente? É, Você estava fazendo yoga. Por que não estamos? Né? Mas nós não estamos. Por que a gente não está? Eu sei quem eu sou, eu possuo qualidades importantes, mas por que eu não estou? Porque eu não estou presente. É só a presença estar presente na presença. O presente, estar presente é o lugar onde habita a presença. Se eu falo de consciência divina e não vivo, se eu vou falar de Jesus, de Buda, e não vivo no presente, eu não tenho presença dessa consciência. A consciência dessa presença não habita a minha existência, então são só palavras, né? Faz sentido isso? Tá bom. Então vamos meditar, vamos olhar, né? Eu comecei trazendo essa consciência do sagrado feminino, porque eu acho que entrar na caverna, a gente pode entrar com doçura, com leveza, não precisa ser com peso, com força, né? Então vamos, sei lá, vamos ver o que vai acontecer, vamos fechar os olhos. Eu vou deixar vir o que tiver que ser. Só inspira profundo e solta o ar. Vai inspirando em 3 e tentando soltar o ar em 6. Inspirando e soltando o ar. À medida que você faz isso, vai tomando teu assento e concentrando em si mesmo. Relaxando seu corpo, relaxando os pés, relaxando as pernas, relaxando os quadris,
Relaxando os músculos das costas, o abdômen, o tórax. Relaxe os braços e a cabeça. Deixe aquela mesma névoa branca subir e envolver você. E nessa magnitude de consciência sagrada dentro de você mesmo, visualize e sinta que essa névoa vai se dissolvendo. E você se percebe em frente a uma pequena casa no meio da floresta. Olhe à sua volta. Aí dentro, a fumaça da lareira exala um perfume. A noite, clara, observe e sinta antes de entrar, que é como se você voltasse para dentro da sua própria casa. Um lugar de ansiedade, de emoção. Então alguém abre essa porta. Esse ser de luz sorri para você, como se esperasse ansioso ou ansiosa por esse momento. E diz: vem, sente-se comigo. Você vai sentar em frente à lareira. E o crepitar da chama aquece o seu coração. Vocês olham como quem resgata novamente esse lugar de irmandade. E esse ser diz para você: deixe aqui na fogueira todos os seus inúmeros afazeres, todas as suas preocupações. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Agora, eu estava aguardando você. Então você se sente acolhida. Você se sente acolhida. O calor desse lugar está agora além da chama dessa lareira. Mas é um calor que é trocado do coração de vocês. Permita apenas que pensamentos tranquilos abençoem esse encontro. Sente a poltrona, ela também te acolhe. Sente quanto amor está aí. E ela diz, ou ele diz, esse ser diz a você: relaxe. E não tenha pressa. Esse ser diz: respire. E sinta como há calma e tranquilidade aí. Esse fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para todas as nossas histórias, para as nossas conversas.
para matarmos a nossa saudade. Nesse momento, a sua alma se apresenta dentro de você e os seus olhos sinalizam a este ser a presença da sua própria alma. Nesse refúgio afastado, permite-se que a sua alma diga o que ela pensa. Aí a sua alma está em boa companhia. Esse ser diz: eu posso garantir-lhe e aqui a sua alma está segura. Fique tranquila. Sua alma está salva aqui. Escute o ensinamento que chega da sua própria alma. Assim, agradeça. Agradeça a vida por esse reencontro. Uma troca justa, amorosa e dadivosa. E esse ser diz: venha sempre que você precisar. E quando não precisar, eu também estarei aqui. Agradeça esse momento. Volte à porta. Esse ser sorri para você antes de fechar a porta. Olhe para todo esse lugar, para que você não esqueça como voltar para ele. Visualize a névoa descendo sobre a sua cabeça. E vai preparando para retornar. Você pode ficar assim, em silêncio. Mas se você sentir vontade de transcrever uma mensagem que tenha chegado, uma visualização, com toda a concentração, faça isso. Se não, ficamos aí mais 2 a 3 minutinhos.
Então, com os olhos fechados, agradeça. Agradeça esse novo olhar. Agradeça esse novo resgate de olhar para o que é fundamental na vida, a tua alma. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. O que você faz aqui, o impulso que você traz da sua alma, é o sopro de vida para o mundo. E apesar de todos os momentos, a alma pede passagem. E você abre, junto com essa consciência da Divina Mãe, em profunda gratidão. A alma e o espírito têm essa capacidade de ver longe, de amar, de conectar. Que você sempre lembre de estar conectada à alma. Agradeça. Amém. Amém. Namastê. Amém. Shalom. Shalom. Muita paz. Namastê. Muito bem, meus amores. Espero que vocês tenham ficado bem, que tenha uma noite luminosa, em contato com aquilo que é real e verdadeiro, né? Muito bom. Então tá bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí. Nossa, música, tem uma música do Lenine, não sei se você conhece, que fala sobre medo. Ai, não conheço. Ai, passa pra mim, quero ouvir. Ai, Tá passa bom. pra mim. Meus amores, no mês que vem eu vou iniciar o Conselho Celta de novo. Então, se vocês tiverem vontade de fazer, é um grupo só para as mulheres. Quem participou o ano passado pode fazer gratuito, quem concluiu o ritual, pode fazer
o curso de novo, né? É só me avisar que eu passo o link. E a única coisa que a gente vai fazer um módulo a mais, porque dentro dos módulos eu vou trazer um pouquinho eu vou ensinar para vocês o princípio da terapia. A gente está vendo até um certificado pela terapeuta, para vocês, no final do curso, vocês ganharem esse certificado. Então, vai ser um trabalho de cura do feminino, lógico, dentro desse conceito de natureza, né? Quando a gente fala de magia, a gente está falando de ervas, está falando de iluminação, está falando dessa nossa força. E junto disso, eu vou dar esses pitacos nos módulos porque eu tenho sentido que muitas mulheres estão nesse lugar de não sabem o que fazer, querem fazer uma profissão e não sabem o que fazer. Então, eu vou dar um impulso para isso, tá bom? E eu acho que é isso. Então, se vocês quiserem saber mais, depois vocês me passam uma mensagem, tá bem? Um beijo grande. Ótima noite. Beijo! Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Só não Boa botar noite. fogo na sala, né, Lu? Você lembra? Botei fogo na minha sala, gente, fazendo conselho celta. A gente fazendo um ritual, de repente a gente olha lá e pegando fogo na casa dela. Eu já fiz fogo também, Lu. Nem estava no Conselho Celta, só nos seus rituais eu já fiz fogo 2 vezes. Muito bom, muito bom. Um beijo grande. Esse dia, hein? Tchau. 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 Beijo, tchau.